Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo tutorial produzido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Alfenas. O foco desse vídeo é mostrar o CAEX para avaliadores de trabalho. O nosso objetivo aqui é mostrar como apreciar trabalhos submetidos em ações de extensão. Bom, então, como eu já havia dito no início do vídeo, a ideia aqui é mostrar como avaliar trabalhos, né? Então, esse vídeo é direcionado para avaliadores de trabalhos e os avaliadores de trabalho, eles devem acessar o ambiente de avaliação do CAEX, tá? Então, é nesse ambiente aqui que se concentra todo o trabalho do avaliador. Ele não precisa acessar mais nenhum ambiente para conseguir fazer o trabalho de avaliação. Então, eu vou clicar aqui no menu Avaliação, tá? Eu vou precisar fazer um login, e aí esse login ele pode ser feito de duas formas. Se eu for um servidor da Unifal, eu posso logar com o meu usuário institucional, ou se eu for uma pessoa externa à comunidade da Unifal, né, uma pessoa de fora, eu posso usar o meu CPF e a minha senha que eu usei para me cadastrar no CAEX, né? Todo avaliador ele precisa estar cadastrado na plataforma CAEX. Pronto, fiz o login. Se o sistema deixou eu fazer o login, é porque eu já, então, recebi esse papel de avaliador da organização do evento. Né? Quando eu não consigo logar nesse ambiente de avaliação, o sistema diz que eu não tenho ainda o papel de avaliador e por isso eu não consigo logar. Né? E quem me dá esse papel de avaliador? É a comissão organizadora. É ela que indica os avaliadores para os trabalhos daquele evento, daquela ação de extensão que está acontecendo. E como eu sei que eu fui indicado, que eu fui convidado, eu vou receber um e-mail, né, naquele endereço que eu cadastrei lá no CAEX, eu vou receber um e-mail de convite. Né? Para cada trabalho que eu for convidado, eu vou receber um e-mail. Então, se eu recebi o e-mail, eu sei que eu posso entrar nesse ambiente, então eu posso começar o processo de avaliação. Tá? Nesse e-mail ou na página do evento vão estar as instruções de período de avaliação, até quando que a avaliação precisa acontecer. Enfim, isso aí vocês vão saber à parte, né? Não vai estar, eu não vou tratar disso aqui nesse tutorial. Então aqui eu vou focar então em como avaliar o trabalho. Então, o avaliador ele vai ter acesso ao menu Gestão de Submissões e ao submenu Avaliação. Tá? É o único acesso que ele tem nesse caso aqui. Vou clicar aqui então em Avaliação. Aqui aparece para mim todos os trabalhos que eu já avaliei, os trabalhos que eu fui convidado. Tá? E aí como que eu faço para focar naquele evento ou naquela ação específica? Eu vou usar esse filtro aqui, olha. Então, eu vou escolher, por exemplo, né, o CBEU. Eu sei que está acontecendo o CBEU, eu fui convidado para avaliar trabalhos do CBEU, que é o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. Então, eu vou focar nesse evento aqui. Então, eu vou selecionar aqui o evento e vou clicar em atualizar. Pronto, o sistema vai me mostrar só os trabalhos em que eu fui convidado para avaliar desse evento, do CBEU. Então está aqui o título da ação, qual que é essa ação de extensão, o título da submissão que eu fui convidado, né, palavra-chave. Aqui está o arquivo, então quando eu quiser baixar o arquivo, basta clicar aqui nesse íconezinho para eu ler o resumo, né, eu posso ler o resumo antes de decidir se eu vou aceitar ou não fazer a avaliação. Nesse caso aqui do CBEU, os trabalhos eles não têm resumo, eles já foram enviados por um arquivo aqui direto, mas se fosse o caso de ter um resumo prévio, eu poderia clicar aqui para ler esse resumo prévio.
ou então até para assistir o vídeo, né? Existem ações de extensão onde as pessoas, os participantes, eles enviam um vídeo. Não é o caso do CBEL, que só envia o trabalho em arquivo PDF. Então, eu vou clicar aqui para baixar o meu PDF, vou ler o trabalho. Aqui eu tenho outras informações, né, de quando que o trabalho foi submetido. Se o evento ou a ação de extensão está configurada para uma avaliação cega de trabalhos, eu não vou ver aqui o nome do submetedor. Mas podem existir situações em que essa informação ela fica visível. Tá? Isso depende muito de como a organização do evento configurou o processo de avaliação. A mesma coisa acontece com os autores, né? Então, eu consigo saber o nome de quem submeteu e o nome dos autores somente se a ação de extensão ela está configurada para não ter uma avaliação cega de trabalhos. Bom, depois disso vem a coluna do aceite, né? A coluna mais importante aqui nesse momento, que eu vou definir aqui então se eu aceito, que é o botãozinho verde, ou se eu recuso, que é o botãozinho vermelho. Tá? Em ambos os casos, a sua decisão ela é comunicada automaticamente à comissão organizadora. Então, tanto faz se eu aceitar ou se eu recusar, vai um e-mail para a comissão dizendo o que eu decidi nesse momento. Tá? Não é possível, nesse momento, explicar por que você está recusando. Tá? Então, se você quiser justificar a sua recusa, você pode enviar um e-mail para a organização do evento, mas via sistema ainda não é possível fazer essa justificativa. Você consegue apenas recusar e você consegue, lógico, aceitar. Então, nesse caso aqui, eu vou aceitar esse primeiro trabalho. Tá? Eu vou clicar aqui no botãozinho verde. Quando eu clico no botãozinho verde, então, ele me diz aqui que um e-mail foi enviado ao gestor, né, informando que eu aceitei o convite. Ok? Bom, então eu vou fazer aqui novamente o filtro. Ele perdeu aqui o filtro só para mostrar as submissões, né, os trabalhos do CBEL. Bom, voltei aqui. Ó, o trabalho que eu aceitei está agora com um aceite, né, já tem uma resposta, ele está aceito. Agora que ele está aceito, eu consigo fazer a avaliação. Né? Percebam que essa coluna aqui, ó, situação barra nota, ela não está disponível enquanto eu não tomo a minha decisão. Então, a partir do momento que eu tomei a decisão de aceitar, agora sim eu vejo um linkzinho aqui, que é um link do lápis. Né? Se eu passar o mouse aqui, está escrito avaliar. E aqui que eu vou entrar para fazer a avaliação desse trabalho. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora, vou abrir um parêntese aqui, na verdade, para falar de uma variação que pode acontecer nesse processo de avaliação, que são os dois formatos de avaliação que o CAEX oferece. Muito bem, o evento que você está avaliando trabalhos, né, a ação de extensão na qual você foi convidado, ela pode trabalhar com dois formatos de avaliação. E quem decide isso é a comissão organizadora. Então, o formato de avaliação que você vai encontrar aqui pode ser um formato de avaliação por conceito ou um formato de avaliação por nota. Qual que é a diferença? No formato de avaliação por nota, você vai dar uma nota para o trabalho, um valor de 0 a 10. Tá? E no formato de avaliação por conceito, você não vai informar uma nota, você vai dizer se o trabalho está aprovado, reprovado ou até aprovado com alterações. Nesse último caso, o trabalho volta para o submetedor para que ele corrija seguindo as suas orientações. Tá? Essa utilização aqui do aprovado com alterações, ela também pode variar conforme a organização da ação de extensão. A organização pode tomar a decisão, por exemplo, de que nesse processo de avaliação, você, avaliador, não deve utilizar o aprovado com alterações. Né? Não vai existir essa devolução para o submetedor. Então, você vai utilizar apenas o aprovado e reprovado, se for o caso. Né? E na avaliação por nota,
a mesma coisa. Pode ser que a comissão entenda que a nota vai ser atribuída no intervalo de 0 a 100, né, seguindo alguns critérios. Tudo isso, então, é divulgado pela comissão e a comissão vai explicar como que você normaliza essa nota para inserir no sistema uma nota de 0 a 10. Tá? O sistema ele só aceita notas de 0 a 10. Então é isso, tá? Agora a gente vai ver a interface de cada um desses formatos de avaliação. Bom, voltei aqui para o sistema, então agora eu vou clicar aqui nesse botão, que é o botão de avaliar. Quando eu clico no botão de avaliar, abre-se então uma tela onde eu vou ver o material submetido, né? Então eu posso, de novo, eu vou ter acesso aqui ao arquivo, ao resumo se houver e ao vídeo se houver. Eu posso baixar novamente o arquivo, fazer a leitura do arquivo aqui, né, onde de fato eu vou avaliar. Aqui está uma explicação rápida sobre o formato de apreciação conceito, que é o formato que está sendo utilizado para esse evento, no caso, o CBU. Tá? Depois eu vou dar um exemplo do formato de avaliação por nota, como que funciona. É muito simples também. E aqui eu vou fazer a minha apreciação, tá? Muito simples. Aqui eu vou colocar, então, alguma observação. Se eu tiver alguma observação a fazer, tá? Ela é opcional. Eu não preciso fazer observação, mas se eu quiser eu posso fazer. Essa observação, ela pode ir, né, para o submetedor ou não. Depende também de como a organização configurou essa decisão lá no sistema, tá? Mas, de qualquer forma, essa observação ela vai para a organização. Então, a organização vai ter acesso à sua observação. E, dependendo de como está configurado, o próprio submetedor vai ter acesso a ela também. Então, aqui a gente tem a situação atual, que é não avaliado, ou seja, esse trabalho ainda não recebeu nenhuma avaliação, e a sua situação sugerida, né? Como que você quer, então, avaliar esse trabalho. Então, você vai colocar que ele está aprovado, ou aprovado com alterações, ou reprovado. Tá? Essa opção aqui em avaliação, ela não muda nem nada no trabalho, nenhum status, ela só indica que o trabalho está em avaliação. Você só vai utilizar se for uma coisa que você queira mais tempo para avaliar. Se você quiser colocar em avaliação e em um segundo momento voltar para tomar a decisão final, você pode fazer isso. Mas, geralmente, como são resumos, né, são trabalhos curtos, você consegue dar o seu veredito logo na primeira leitura. Então, você vai colocar se o trabalho está aprovado ou reprovado, ou aprovado com alterações, lembrando que essa opção aqui faz com que o trabalho seja devolvido para o submetedor. E aí vai variar conforme as instruções da comissão organizadora, né, utilizar ou não essa opção. Nesse caso aqui, eu vou colocar que o trabalho então está aprovado, ok? E eu não consigo salvar essa apreciação, né, de aprovado se eu não marcar aqui que eu li e baixei e li o arquivo, tá? Eu preciso informar para o sistema que eu fiz isso, tá? Para garantir então que você está ciente de que você está aprovando algo que você tem conhecimento, né? Que você simplesmente não chegou nessa tela e está aprovando alguma coisa que você não leu. Bom, feito isso é muito simples, basta você salvar a apreciação. Vou clicar aqui, ó, e a apreciação foi registrada com sucesso, tá? O e-mail foi enviado ao gestor de submissões da ação. E pronto, você concluiu o processo de avaliação do trabalho. Se você voltar aqui para a tela de submissões, ó, vou voltar aqui, você vai ver que agora, vou filtrar aqui novamente para o CBU, para a gente ficar uma tela mais limpa. Olha, agora na coluna de situação nota, vai estar aqui a situação aprovado, né, que foi a situação que você deu, né, para o trabalho. Se você quiser alterar essa situação, você pode, enquanto o período de avaliação estiver aberto, ou enquanto a comissão organizadora não encerrar o processo de avaliação, você pode mudar de opinião. Sim, enquanto você puder fazer isso, o sistema vai permitir que você faça, tá?
E depois que você dá um veredito para o trabalho, depois que você faz a sua apreciação, você tem à sua disposição o botão aqui para gerar a declaração, tá? É automática. Você fez a avaliação, o sistema já libera para você a declaração de que você já pode, você avaliou o trabalho, né? A declaração de avaliação de trabalho está disponível aqui. Bom, então agora eu vou dar um exemplo de avaliação por nota, tá? Eu vou escolher aqui um outro trabalho onde nesse evento o formato de avaliação escolhido pela comissão organizadora foi nota. Da mesma forma, então, eu vou clicar nessa coluna, né, situação barra nota, essa coluna, por isso que ela se chama situação barra nota, porque dependendo da configuração, você tem que dar uma situação para o trabalho, né, aprovado, reprovado, ou vai dar uma nota para o trabalho, então é por isso. Então vou clicar aqui no botão de avaliar. Da mesma forma, a interface ela não se modifica, né? Eu tenho aqui de novo a opção de baixar o arquivo, de ler o resumo ou de assistir ao vídeo, se for o caso. Aqui estão as instruções do formato de apreciação, nesse caso, que é nota. Então, nesse formato eu tenho que atribuir uma nota de 0 a 10, né? E aqui também um detalhe explicando que se eu for o único avaliador do trabalho, a minha nota já é a nota definitiva desse trabalho, mas se outros avaliadores estiverem avaliando esse trabalho junto comigo, a palavra final vai ser do gestor de submissões. Tá? Isso é um detalhe que ocorre quando eu tenho múltiplos avaliadores avaliando o mesmo trabalho. Mas a tela de apreciação ela é muito similar. Não, então ela tem aqui o campo de observação, que eu posso escrever ou não alguma coisa. Tá? Essa observação, então, ela vai para o gestor de submissões, né, para a organização do evento, e ela pode ir também para o submetedor, caso seja configurado dessa forma pelo organizador. A situação atual do trabalho está como não avaliado ainda, ou seja, significa que eu ainda não dei a minha posição, não fiz a apreciação desse trabalho. E aqui embaixo eu vou dar uma nota, né? Simples assim, uma nota que pode ser decimal, eu posso já digitar aqui direto, eu posso também digitar aqui a parte decimal, né? 8,5, por exemplo. Enfim, digitei a nota, aqui da mesma forma eu vou marcar que eu baixei e li esse arquivo, né? Isso é muito importante, é fundamental fazer essa declaração, e depois eu vou salvar a apreciação. Pronto, salvei a apreciação, o gestor de submissões ele recebe essa informação, né, de que a avaliação foi feita, e voltando aqui para a tela de submissões, eu vou ter à disposição, vou voltar aqui, vou filtrar somente o CBIO novamente, eu vou ter aqui à disposição a declaração, tá? de que eu fiz a avaliação. Bom, e é isso. Eu agradeço então a sua companhia nesse vídeo, né, por ter assistido o vídeo até aqui. E no caso de dúvidas sobre o sistema, né, sobre o funcionamento do sistema, podem ser enviadas então para o desenvolvimento-nti@unifal-mg.edu.br. Até a próxima, pessoal!